Pelo sinal de Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos de minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos uma festa que penso que te agradará especialmente. Não sei se concordas comigo, não sei se, como vocês costumam dizer, se estou a ver bem o filme. Mas eu creio que tu e que um rapaz que costuma vir a estas meditações, que passe por estas meditações habitualmente, tem um amor a Nossa Senhora. Normalmente há uma vontade de... um amor a Nossa Senhora, sem dúvida. E por isso gostam de que os ajude a rezar, tendo como pano de fundo Nossa Senhora e a devoção a Nossa Senhora. E hoje trata-se precisamente da festa de Nossa Senhora do Rosário. Eu lembrei-me de começar por vos ler porque às vezes gostamos de saber coisas, até mesmo para saber como é que isto é, de onde é que vem Nossa Senhora do Rosário, como é que se começou a celebrar, são coisas que nos interessam. E diz na meditação de hoje, na introdução da meditação de hoje, de falar com Deus, Francisco Fernandes Carvajal resume assim: esta festa foi instituída por São Pio V para comemorar e agradecer à Virgem a sua ajuda na vitória sobre os turcos em Lepanto, no dia 7 de outubro de 1571. É famoso o seu breve Consueverunt de 14 de setembro de 1569, em que via no Rosário um presságio da vitória. Portanto, está umas semanas antes daquela batalha, depois de ter convocado a Liga Santa para se enfrentar aos turcos, depois de ter insistido muito em pedir aos cristãos que mandassem soldados e que apoiassem a Igreja, no fundo a Igreja e toda a Europa, porque o perigo era iminente e era de vida ou de morte. Pois vê no Rosário um presságio da vitória e pede aos cristãos que rezem o terço. Clemente XI estendeu a festa a toda a Igreja, no dia 3 de outubro de 1716, portanto, 200 anos depois. Leão XIII conferiu-lhe um nível litúrgico mais elevado e publicou 9 admiráveis encíclicas sobre o Santo Rosário. E vai ser São Pio X, portanto já muito recente, que fixou definitivamente a festa no dia 7 de outubro. A celebração deste dia, dizia-nos Carvajal, é um convite para que todos rezemos e meditemos os mistérios da vida de Jesus e de Maria que se contemplam nesta devoção mariana. Volto à ideia do início. Eu acho que tens amor a Nossa Senhora. E atrevo-me até a dizer que gostas de rezar o terço. E se calhar até te esforças por rezar o terço. Procuras rezá-lo com alguma frequência. Pelo menos todas as semanas. Se calhar até com mais frequência. Todos os dias. Algum de vocês até me dizia recentemente que tinha descoberto a experiência de rezar o terço diante do Santíssimo. E que estava contente com isso. Se calhar foi durante a velada da semana passada que tínhamos muito tempo diante do Santíssimo e uma das coisas que podemos fazer é isso, é rezar o terço. E como lhe ganhamos mais devoção, como nos ajuda mais, ou não sei.
Mas mesmo assim, apesar desse carinho que tens a Nossa Senhora e do amor que tens ao terço, eu acho que a todos nos vêm um bocadinho estes fantasmas, é normal que nos venham. E a universitário, quando pensei na festa do Rosário e pensei em vocês, universitários, pensei nas pegas que se põem ao terço. Como quer dizer, um universitário olha para isto e disse: epá, terço. E até me lembrei que podia pôr assim como título, desta vez não vos mandei um WhatsApp com o convite e com... Já vou mandar depois para quem não pôde ter vindo à meditação. Mas o título inicial que tinha pensado era As Pegas do Rosário, ou qualquer coisa, os entraves, ou não sei, qualquer coisa assim do género. As críticas ao terço. Depois eu optei por outra coisa. Mas sim, assim, a primeira coisa que me vinha à cabeça foi esta ideia de que contrasta com o Evangelho da missa de hoje. Hoje, Nosso Senhor vai-nos dizer para pedirmos. E eu acho que um universitário, tipicamente porque até gostamos de perceber as coisas e esta ideia de sermos pedinchões parece não me bater muito certo com a ideia de sermos bons filhos. Um bom filho, ainda percebes, um filho já mais velho, já sou universitário, já percebi um bocadinho destas coisas, e achei curioso um dos evangelhos possíveis de ler hoje. Hoje podíamos ler os evangelhos próprios de Nossa Senhora, da festa do Rosário, ou então continuar com a leitura de ontem. E se ontem Nossa Senhora nos ensinava o Pai Nosso e que terminava dizendo com a oração típica do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, e ensinava todo o Pai Nosso, mas depois disse-lhes mais: se algum de vós tiver um amigo e for ter com ele à meia-noite para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada que lhe dar. E ele, respondendo lá de dentro, disser: não me incomodes, a casa está agora fechada, os meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar para vos dar. Digo-vos que ainda que ele não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, certamente pela sua impertinência se levantará e lhe dará tudo aquilo de que precisar. Eu digo-vos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e ao que bate, se lhe abrirá. Quando leio este Evangelho, recordo sempre, e se calhar não te lembras, mas eu sei que em alguma meditação, se calhar não estavas cá, e aqueles que estavam provavelmente não se lembram, quase certeza. Mas eu, quando leio este Evangelho, tenho sempre a tentação de explicar este dito que Nosso Senhor diz, que parece um bocadinho absurdo. Toda esta coisa, não é? De não me incomodes, a porta já está fechada, os meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para te ajudar. Isto eu só entendi numa Bíblia Ilustrada em que se via claramente que a casa era um compartimento. A porta está fechada, os filhos estão deitados contra a porta, depois está tipo assim, como se fosse numa tenda. Imaginem uma tenda, estão todos, e o pai está ao fundo da tenda e dá uma pessoa a perguntar cá fora, e tem que acordar toda a casa, levantar todos os miúdos e para te dar o pão, atrapalhar. Esta foi a primeira coisa que me lembrei, porque assim, de facto, se as casas eram assim, todos eles percebiam o que Nosso Senhor estava a dizer. Mas hoje o que me veio à cabeça foi precisamente o contraste entre o terço, arma e oração para pedir coisas, e até numa cabeça de um universitário que tu podias estar a pensar que quer rezar o terço, mas se calhar com aquela ideia, eu quero rezar o terço é para dar uma alegria à minha mãe. Eu quero é que ela fique contente, não quero pedir-lhe coisas. Não preciso de lhe pedir coisas. Ela já me dará aquilo que eu precisar. Pois Nosso Senhor diz-te: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á.
Porque todo aquele que pede, encontra. Quem procura, que pede, recebe. Quem procura, encontra. E ao que bate, se lhe abrirá. Sentir-se necessitado faz bem. Atuar como filho pequeno. E por isso, Nosso Senhor ainda nos dizia há poucos dias também, e saiu até várias vezes, no sábado e no domingo passado, ou pelo menos eram 2 dias assim seguidos, em que dizia: se não vos converterdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. É uma condição sine qua non. É preciso fazer-se pequeno. E os pequenos pedem. Se tu pedires, ajudas-te o facto de pedires a Nossa Senhora coisas e pedires a Deus através de Nossa Senhora, através da tua mãe, faz-te sentir-te filho. Esta relação com Deus Nosso Senhor faz-nos bem, recorda-nos que precisas do teu Pai Deus e que se calhar até precisas de chegar ao teu Pai Deus através da tua mãe, Maria. Porque às vezes te auto-excluís, porque às vezes te tornas demasiado grande e Nossa Senhora te recorda que és pequenino e que Nosso Senhor gosta de ti e assim como és e que te vai dar muitas coisas. São José Maria, neste livro sobre o terço, o Santo Rosário, logo na sua introdução, célebre, diz, o livro é muito pequenininho e é assim um clássico já da literatura espiritual. Meu amigo, se tens desejo de ser grande, faz-te pequeno. Para ser pequeno, é preciso crer como creem as crianças, amar como amam as crianças, abandonar-se como se abandonam as crianças, rezar como rezam as crianças. Tudo isto é necessário para pôr em prática o que te vou descobrir nestas linhas. O princípio do caminho, que tem por fim a completa loucura por Jesus, é um confiado amor a Maria Santíssima. Queres amar a Virgem? Pois então conversa com ela. Como? Rezando bem o Rosário de Nossa Senhora. Pois aqui nos desconcertam estas coisas. São as nossas coisas, mas desconcertam-nos, porque às vezes gostamos de ser mais intelectuais, mais não sei o quê. E não sei se estou a acertar, mas sei que tu gostarias de amar mais a Nossa Senhora. Pois então reza o terço. Mas então se calhar tu dizes-me, mas mas o terço, mas não era melhor uma oração pessoal, assim, com as minhas palavras, em que eu construísse com as coisas que eu sinto, com as coisas que... E não, assim, aquela coisa repetitiva, só uma oração já feita, uma fórmulas. E que é uma coisa lógica que um universitário me diga. Mas então, lembro-te que precisamente ontem, no Evangelho, Nosso Senhor respondia aos discípulos que vão ter com ele e lhe pedem, e lhe dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Como João Batista ensinou também os seus discípulos, diz-nos como é que devemos rezar. E que disse Nosso Senhor? Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha ao vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Eles memorizaram e transmitiram-nos o Pai Nosso. E nós conhecemos e rezamos. E que maravilha! Sem dúvida que já dizia Santo Agostinho, e nenhum dos primeiros cristãos pensaram que só se podia rezar dizendo aquelas palavras, mas que aquele seria o teor das orações, ou seja, seria um pouco a pauta para a oração. Mas tornou-se uma oração focal que nos ajuda muito. E depois tu dás-te conta disso. Aliás, sabes disso. Precisamente por isso gostas do terço. Embora de vez em quando temos estes lives de intelectualidade. Sim, porque é que eu gosto do terço? Precisamente porque ele me ajuda. Porque me ajuda a rezar
contigo, a ti, Senhor, a estar com a tua mãe, Senhor. É um esquema, é verdade, mas um esquema que nos introduz na conversa com a Nossa Senhora, ao som daquelas Pai Nossos, das Ave Marias, do Glória e daquelas jaculatórias finais e da contemplação dos mistérios. Vamos situando-nos nas passagens centrais do Evangelho, na essência das palavras que devo dizer a Deus, ensinadas pelo próprio Jesus, pronunciadas a Nossa Senhora pelo anjo, por Santa Isabel. E ao som deste resumo do Evangelho, eu sou introduzido numa conversa com Nossa Senhora. É como que um cenário, um contexto, uma banda sonora, como dizia um sacerdote. Recordo-me até das primeiras meditações que terei ouvido nos primeiros anos, em que ficou-me gravada a ideia de que o terço era como rezá-lo como se fosse uma banda sonora de um filme, ao qual alguma vez prestamos atenção e valorizamos imenso. Mas muitas vezes estamos centrados no desenrolar da ação. Amigo leitor, escrevi o Santo Rosário, dizia numa das edições, na edição de 1952, de São José Maria. Amigo leitor, escrevi o Santo Rosário para que tu e eu saibamos recolher-nos em oração quando rezamos a Nossa Senhora. Que esse recolhimento não seja perturbado pelo ruído de palavras quando meditares as considerações que te apresento, até se escondia, assim como quer dizer, não as leias em alta voz, porque perderiam a intimidade. Isto são introduções para cada mistério. Pronuncia o Pai Nosso e as Ave Marias de cada mistério. Assim, com o Pai Nosso, com a Ave Maria, tirarás cada vez maior proveito desta prática de amor a Santa Maria. Escrevi este livro para quê? Para que tu e eu saibamos recolher-nos em oração quando rezarmos a Nossa Senhora. Quantas vezes tu tens essa experiência que estás a rezar o terço e tens uma luz e se calhar decides confessar-te durante o terço, ou decides falar com aquele teu amigo sobre algum determinado aspecto durante o terço e estavas aparentemente, e faço aqui, quem vai ouvir não vê as aspasinhas que a gente agora faz assim, distraído. Parece que estás distraído das Ave Marias, dos Pai Nossos, das coisas. E de repente ali um propósito de tenho de me interessar mais por este meu amigo, tenho que rezar por ele, tenho que o aproximar mais da confissão, ou tenho que ter esta conversa com ele. Ou simplesmente dás conta que tens que dar uma mudança na tua vida, que tens que agarrar melhor os estudos, que estás desordenado, que isto não está bem, que tens que estudar com mais afinco. E é a típica conversa com a mãe, aquele encontro com a mãe que se dá conta que a mãe não está contente contigo. E tu não estás contente contigo. E se calhar com aquele alento, com aquele olhar, com aquela vontade de lhe dar uma alegria a ela e ao teu Pai Deus, fazes um propósito. E aí está. Ao som das Ave Marias surgiu esse propósito, essa luz, essa mudança na tua vida. E, no entanto, ainda te diz essa vozinha interior, essa coisa, mas é tão repetitivo, é sempre aquela lenga-lenga, mas é sempre... E talvez me tenhas ouvido, aliás, alguns de vocês terão visto, porque nós vimos aqui assim o ano passado e há 2 anos, aquele documentário fantástico do Robert Barron, Catholicism. E há uma altura em que ele fala do terço. E estou a dizer de cor, de memória, já foi há algum tempo, em que ele fala do terço precisamente disto. Mas é tão repetitiva, parece que é uma lenga-lenga, parece que... E ele diz, mas reparem, para este mundo atual, em que nós andamos sempre cheios de ruídos, das azáfanas, demora tempo a que o espírito se acalme, a que nós estejamos em paz.
E precisamente uma oração repetitiva, em que nós libertamos a mente de coisas, em que não estamos sempre a pensar em coisas, mas conseguimos, ao som das Ave-Marias, penetrar na profundidade da nossa alma, e introduzir-nos. E aí sim, ao som dessas Ave-Marias, dessa repetitividade, dessa paz que se introduz no nosso coração, ter um diálogo íntimo e pessoalíssimo com a Mãe de Deus e com o seu Filho. Ao som das Ave-Marias, dos Pai Nossos, dos Glórias, que nos tranquilizam. Assim, ele citava as orações orientais. Até me recordo de uma tertúlia com um padre que tinha estado... tinha amigos ortodoxos e falava de uma oração que os ortodoxos rezavam em grego, que depois que se pode traduzir também em latim, que é em que rezavam inspirando e expirando. Domine Iesu Fili Dei, miserere mei peccatoribus. É um ato de contrição. E se repararem, dá para dizer inspirando e expirando, o que leva a que te tranquiliza o corpo ao som da oração. E eles iam rezando centenas de vezes isto. Domine Iesu Fili Dei, miserere mei peccatoribus. Assim, os ortodoxos rezam. Eu, de facto, não estudei muito mais, ou não estudei estas coisas, conto o que eu vi. Pareceu-me verosímil, portanto, o que eu estou a dizer. E, de facto, funciona. Até alguma vez o tenho feito para, assim, à noite, para rezar, em vez de contar carneiros, rezo atos de contrição ao som da respiração, que ajuda a tranquilizar o corpo, a relaxar e a estar com Deus Nosso Senhor. E vamos pedindo perdão por várias coisas. Mas... assim, o Ave Maria, que por acaso já tentei rezar ao som com as respirações e não consigo, eu pelo menos não consigo, fico desencontrado, fica tudo não sei o que mais. Mas enfim, e pronto, agora parece que dá para rezar o terço a correr, quando se faz o jogging, mas demora imenso, tem uma eternidade, porque aquilo é ao som das respirações, o terço fica assim, um terço longo, mas pronto. Desculpa. Deu-me para agora para estas coisas. É muito repetitivo. Sim, mas também nos dizia o nosso padre e é aquela resposta rápida. Aliás, ele disse claramente, é falar com universitários. Os universitários de agora são como há mais ou menos 100 anos, quando o nosso padre escreveu isto. Foi há, se calhar, um bocadinho menos de 100 anos, sem dúvida. Mas no Rosário dizemos sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E não dizem sempre a mesma coisa os que se amam? Se há monotonia no teu rosário, não será porque em vez de pronunciar as palavras como homem, nosso padre agora aqui entra mesmo a matar, emites sons como animal, estando o teu pensamento muito longe de Deus? É puxar um pouco puxar pelo teu carinho, pelo teu amor, por esse amor com que disse logo ao princípio. Tu tens amor a Nossa Senhora, tu gostas de rezar o terço bem rezado. E o terço bem rezado não é estar concentradíssimo nas Ave-Marias e estar assim, fazer um esforço hercúleo para... Trata-se de estar na presença de Nossa Senhora e rezar com carinho, de dirigir com carinho essas palavras, e às tantas a mente vai para onde Nossa Senhora quiser, para aquilo que tu precisas, para um desabafo, para um piropo, para um olhar à imagem de Nossa Senhora, que te ajuda tanto. Às vezes podemos também, por último, pensar que o terço, que é uma coisa assim, pronto, uma devoção assim um bocadinho pouco viril, coisa de, se calhar, de senhoras. Agora aí é uma coisa que se chama o terço dos homens, não é? Que só rezam homens e tal, para puxar um pouco, que até assim, das velhinhas, coitadinhas, que rezam ali o terço, a bichanar ali na igreja. E nós, se calhar, até gostávamos de rezar o terço, mas às vezes depois vem-nos aquela coisa. E de facto bem sabemos que não é isso. Sem dúvida que essas
santas mulheres nos rezam tanto por nós e se calhar sustêm a Igreja com a sua oração. Mas não nos identificamos muito com elas, é verdade. E eu lembrava-me de um livro que até pensei pedir ao Menino Jesus, agora tenho uma lata de livros para ler, portanto tenho tempo, até pode vir pela Amazon com calma, que me recomendaram vivamente, que se chama-se Champions of the Rosary. Não estou recordado do americano, o padre americano que escreveu isto, mas dizem vários autores, entre eles Scott Hahn e outros, que talvez seja o livro most powerful, mais poderoso sobre o terço, que consegue resumir e ir mais ao fundo da história do terço e dos seus campeões, daqueles que, pegando no terço, pois levaram a Igreja para a frente. E tem muitos exemplos. É assim uma imagem, aliás fui ver na Amazon o livro, está assim com um escudo medieval na capa, assim como Champions of the Rose, é como uma coisa assim, uma arma, uma proteção, um escudo. E num pequeno vídeo que vi, uma mesa redonda da Franciscan University, em que convidavam o autor deste livro, desculpem, não me estou a lembrar agora do nome, e estavam vários professores de teologia a falar. Houve um deles entre eles estava Scott Hahn, e que recordou, lembro-me quando eu estava a estudar na universidade, lembro-me de ver o Scott Hahn mais novo, à noite, a passear pelo campus com o seu terço. Ou seja, via-se que estava a rezar o terço. Estava na minha residência, ele vivia ao lado e ele, ao espreitar para baixo, via-o a rezar o terço. E senti um gosto especial ao ver um professor que eu admiro tanto, que é tão eloquente, tão brilhante, a rezar o terço, fez-me bem, gostei disto. E lembrei-me destas histórias ao ler o que São José Maria dizia no sulco, no ponto 476. Um triste modo, não era esta, 474. O terço é eficacíssimo para os que empregam como arma a inteligência e o estudo. Porque essa aparente monotonia de crianças com a sua mãe, ao implorar a Nossa Senhora, vai destruindo todo o germe de vanglória e de orgulho. Também te pode fazer bem por isso. Vê o grande Scott Hahn, não sei se tu conheces, mas eu tenho uma grande admiração, e há muita gente que lhe tem uma profunda admiração pela forma como ele, a quantidade de livros que publica, e é uma pessoa tão brilhante e que tem influenciado tanta gente. Pois este homem, um grande, eminente teólogo, a rezar o terço. Essa aparente monotonia de crianças com a sua mãe, ao implorar a Nossa Senhora, vai destruindo todo o germe de vanglória, todo o germe de orgulho. Que mais dizer? Dizer que o rosário é uma arma. E se são tantos os temas, as guerras a travar, hoje celebrávamos a festa esta festa calha na vitória sobre Lepanto, mas não são menos as guerras que temos agora que travar. E estamos nos 40 dias pela vida e estamos numa cultura da morte, claramente. Temos a família a ser atacadíssima, profundamente atacada. Temos a Igreja dividida no seu seio e temos as ideologias de género, coisas pelas quais temos que lutar e batalhar, sem dúvida. E para mais, ainda ontem, e hoje não sei se há mais notícias desse género, mas víamos notícias tristes no seio da Igreja, claramente até empoladas e ditas para atacar a Igreja, mas pegando algumas coisas que claramente, mesmo que fossem uma só, já era demais. Coisas muito tristes, coisas que nos envergonham, coisas que nos entristecem,
que nos dão uma dor grande. Que fazer? Pois pega no terço, reza o terço, pede a Nossa Senhora. São Domingos de Gusmão estava a fazer grandes orações, grandes mortificações, e com isto termino, já estamos na hora. E foi aí que Nossa Senhora, com grandes jejuns, precisamente pelos problemas que a Igreja atravessava no século XIII, e parece que lhe apareceu Nossa Senhora e lhe disse: reza o meu saltério. O meu saltério, ou seja, o saltério são os 150 salmos. Reza o meu saltério, reza as minhas 150 Ave-Marias, o meu terço, e encontrarás. Esta é a arma com que vencerás. Pois Nossa Senhora talvez te diga agora, hoje, no seu dia, no dia de Nossa Senhora do Rosário, que rezes o terço, reza-o com carinho. As graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.